Vamos então tentar concluir a nossa aplicação em termos visuais neste vídeo. O que é que nós vamos fazer aqui? Neste componente que aqui está, onde nós temos a apresentação dos diferentes contactos que temos, nós vamos colocar uma background color igual a esta que aqui está, e o que vamos fazer depois é colocar o nome numa coluna, o contacto noutra e o remover na última coluna. Portanto, vamos criar aqui uma linha que tem 3 colunas, uma row com 3 colunas de bootstrap, e vamos apresentar os dados lá dentro e, obviamente, tudo isto de forma dinâmica, como já acontece aqui. Então vamos aqui voltar ao nosso código e o que vamos concentrar a nossa atenção agora neste momento é aqui na lista de contactos, obviamente, aquela que é aqui um contacto. Ora, nós vamos ter que arranjar aqui uma forma de conseguir colocar aqui todo este background azul, neste caso com esta cor que aqui está. Bom, uma das formas mais simples de o fazer, que é colocar aqui uma cor de fundo, porque sabemos que isto vai crescer ou vai ficar aqui mais curto, é a seguinte, reparem, se eu for aqui ao meu componente, contacto, e tentar criar aqui um CSS para ele, e é o que vamos fazer, vamos colocar aqui um contacto.css, neste caso nós vamos importar aqui o nosso fecheiro de CSS, import, ponto, barra, e aqui contacto.css. Fazemos a importação do nosso CSS. Se eu colocar aqui um ponto AAA, background color red, okay, e o color white, por exemplo, o que é que vai acontecer aqui neste caso? Bom, eu para adicionar aqui isto ao meu elemento, eu poderia colocar aqui dentro do div, nada disto vai fazer sentido, ok? Temos aqui o AAA, vamos verificar se está tudo a funcionar corretamente, ok? Então eu vou aqui regressar e reparem, temos aqui de facto os nossos elementos, não propriamente com um background da lista toda a ser colocada a vermelho, mas cada um dos componentes tem um background e portanto temos isto resolvido, mas não conseguimos resolver esta parte aqui do branco. Então uma das formas, neste caso concreto, como eu quero utilizar esta cor daqui, é o seguinte, eu vou aqui ao meu app.css, vou buscar esta background color e vou criar aqui na minha raiz, neste caso, um CSS geral que vai ser aqui importante, ou melhor, vamos poder fazer aqui no app.css, é mais fácil assim, isto é, eu posso colocar aqui um body, reparem que no CSS vou estar a utilizar aqui um seletor de elemento e vou colocar aqui a minha background color e vamos verificar o que é que vai acontecer aqui, neste caso, o meu body vai ficar todo com a mesma cor, eu poderia inclusive eliminar esta cor que aqui tenho em cima, isto é, ir aqui ao título, remover esta cor, porque o meu body vai ter todo aquele background, portanto vai atribuir também o background aqui ao título. Aqui o formulário vai ter um background diferente porque eu estou a especificar essa regra aqui de CSS. Então reparem, está a funcionar tudo bem. O que é que acontece agora aqui? Obviamente eu vou ter que formatar o aspecto visual de cada um dos componentes. E reparem que este vermelho que aqui está, só está a aparecer aqui como se fosse um grande retângulo pelo facto dos componentes estarem ligados um ao outro. Porque agora, se eu for aqui ao meu contacto CSS e colocar aqui um margin bottom de 5px, o que nós vamos acabar aqui por ter é os componentes a serem separados, ok? E reparem como ele já tem aqui 5 pixels de separação. Eu vou aqui fechar para vermos isto melhor. Então nós vamos agora tratar visualmente cada um o aspecto do nosso componente do contacto, ok? Vou inclusive fechar aqui o app.css, o app.js e vamos só ficar aqui com estes dois fecheiros. Eu gosto mais de ter aqui o CSS deste lado, aqui o componente. Então nós não queremos ter aqui obviamente este AAA. Vamos colocar aqui um componente, colocar aqui componente e o contacto, ok? Esta classe não existe, vamos criá-la aqui, vamos colocá-la aqui desta forma, vamos agora definir as regras de CSS. Bom, o que é que eu quero fazer aqui, basicamente? Bom, vamos fazer uma coisa muito simples, vamos fazer aqui uma background color. Vamos colocar aqui um red, porque é sempre mais fácil depois para podermos ir selecionar a cor que nós de facto queremos. Eu vou tentar escolher aqui, vamos aqui ver que às vezes não é fácil, aqui escolher aqui um amarelo muito tenue aqui, ok? Assim, qualquer coisa deste género. A color vamos reforçar que é black, ok? E se eu agora regressar aqui, já vão verificar aqui que o aspecto da cor e das cores está interessante, obviamente não é esteticamente o mais interessante, mas está agradável, minimamente. O que nós vamos fazer aqui é uma margin também,
uma margin que vai ser para topo e para bottom. Okay? Então eu vou colocar aqui, só para topo, vou colocar aqui 5 pixels e vamos colocar aqui um 0p. Ou 0px, pode ser 0. E portanto, neste caso, o que nós vamos ter aqui já é um distanciamento vertical. Podemos aqui ampliar um bocadinho, vamos colocar aqui 10 pixels. Ok? 10 pixels para cada contacto, pode ficar assim. Vamos fazer aqui uma border radius de 10 pixels também. Portanto, vamos passar a ter aqui os nossos contactos com um arredondamento nos cantos. Eu acho que está exagerado, vamos colocar 5px. Vamos ver aqui um arredondamento mais tenue. Agora vamos organizar com o Bootstrap o espaçamento disto. Obviamente que eu aqui ao colocar o margin, eu estou aqui a forçar um espaçamento dentro do meu componente. Eu vou forçá-lo através do Bootstrap. Então o que é que nós vamos fazer aqui? Aqui no class name temos o componente contacto. Se nós olharmos agora para aqui, eles estão novamente colados. Mas se eu agora colocar aqui uma margin bottom, uma margin y, que significa na vertical uma margin y de 2, ele vai fazer 2 para cima, 2 para baixo. Então aqui nós já vamos ter a separação também. Okay? Então vamos aqui separar um bocadinho mais. Vamos colocar aqui margin y de 4. Vai ficar agora bastante mais separado, cada um dos contactos. Vamos colocar um pathing interior. Então, o pathing interior nós já o vamos resolver. Porquê? Porque vamos ter que alterar esta estrutura que aqui está. Então vamos ter que criar aqui um sistema de row. Okay? Isto agora vai gerar erros se eu guardar, porque eu estou a criar aqui um fragmento. Ou melhor, não estou a criar um único fragmento, estou a criar aqui um conjunto de fragmentos. Ele não pode fazer um return de vários. Então nós vamos colocar aqui um ponto container, dentro do qual um ponto row, dentro do qual um ponto call. Neste caso o ponto call vai ser 3 vezes. Então vamos colocar aqui ponto call a multiplicar por 3. Então temos a estrutura necessária para agora colocarmos lá dentro as nossas propriedades. Então este componente contacto que nós aqui temos, com o margin y e este class name que aqui está, vai ser agregado aqui ao container que nós temos ali. Então eu vou puxar isto que aqui está e vamos colocar aqui dentro. Agora, este props que aqui está vai ser colocado dentro das colunas. Ora, obviamente que eu quero o prop name ou nome aqui na primeira. Ele vai ser colocado desta forma. Assim. Depois o props telefone vai para a segunda. E aqui nós vamos ter o trash. Ora, para ter o trash nós depois vamos ter que importar a parte do ícone. Ora, para já vamos deixar ficar o botão. Então eu vou colocar aqui o botão. Okay? Agora vou eliminar tudo isto que aqui está, para não ter este conjunto de erros. Ok. Vamos já ter aqui a organização do nosso componente de uma forma diferente. O que eu quero agora é colocar aqui um texto maior, aqui um texto maior e aqui quero colocar um ícone. Então, para isso, eu vou colocar aqui o seguinte. Vamos colocar aqui um H5. Não vai ficar muito maior, ok? Nós depois vamos aqui modelar isso. Este H5 vai para aqui também. Vamos colocar aqui o H5. Vamos verificar como é que está a ficar. Reparem, já estão aqui os textos um bocadinho maiores. Vamos agora sim dar-lhe aqui um pathing interior. P2. Aqui vamos colocar um P2. Também. Simplesmente assim, para já. Vamos aqui verificar. Reparem, já tem aqui um pathing. Aqui o remover, obviamente, não vai aparecer desta forma. E vamos colocar ícones aqui no nome e no telefone. No nome vamos colocar um user e no telefone vamos colocar um telefone mesmo. Então, para isso, vamos aqui ao Font Awesome. Vamos procurar pelos ícones. Vamos procurar aqui por user. Vamos fazer a pesquisa. Vamos clicar aqui em Free. Queremos os solids. Temos aqui um user. Okay? Então vou clicar aqui. No caso do React ele chama-se FA User. Nós não vamos copiá-lo exatamente desta forma como aqui está. Vamos sim fazer a importação, como fizemos aqui no app.js, do componente do React, e vamos também importar já este que aqui está. Então vamos aqui regressar ao nosso contacto. Vamos colocar aqui a importação. Aqui vamos importar apenas o FA User. Aqui está ele. Vamos utilizar aqui o nosso componente. Então aqui vamos colocar dentro do H5 para ele ficar com o tamanho. Aqui o H5 se calhar eu vou colocar com um H4 para ficar o texto maior. Nós queremos que o componente seja influenciado, ou o conteúdo, neste caso o seu ícone, seja influenciado pelo tamanho do nosso H. Okay? Então vamos colocar aqui isto desta forma.
certo? Vamos aqui fazer um formato para ver se ele arranja isto melhor. Aqui vamos colocar então o Font Awesome Icon com um ícone que vai ser igual a FA User. Aqui vamos fechar o nosso componente. Ele agora, à partida, já vai carregar aqui o nosso user, reparem, antes do nome, mas eu quero colocar um espaçamento. Então, já vimos isso no vídeo anterior. Vamos colocar aqui um class name, que vai ser igual a margin end de 3. Bootstrap a funcionar. Então, reparem, ele já vai ter aqui um espaçamento. Vamos adicionar um telefone aqui. Então, para isso, peço desculpa, vamos aqui novamente aos ícones. Vamos aqui colocar phone. Temos aqui um telefone, poderíamos colocar isto, por exemplo, este aqui eu gosto mais, então vamos aqui phone volume, portanto a partida será phone e depois volume com letra maiúscula, vamos verificar aqui no IntelliSense se é assim que funciona, e reparem que a importação do contacto ou do Font Awesome Icon desta forma permite-nos ir buscar o IntelliSense. Então aqui eu vou fazer o seguinte, vou copiar tudo isto, aqui nas props vamos colocar isto mais para baixo. Já temos ali o H4, tudo certo. Vamos colocar este aqui para baixo, vamos colocar aqui, vamos formatar o texto. Okay. Agora vamos adicionar aqui o Font Awesome Icon. E aqui vou colocar, em vez de FA User, FA, e nós tínhamos visto aqui que é o Phone Volume. Então vamos colocar aqui Phone, FA, Phone, e vamos procurar aqui o Volume. Cá está. Okay. Então vamos verificar aqui o que é que vai acontecer agora. Reparem, já temos aqui o telefone com o número a ser apresentado. Falta-nos apenas tratar a parte do remover. No caso do remover, que está aqui, ele neste momento é um botão com um evento. Ok? Então nós temos isto desta forma. Bom, aqui neste caso eu vou formatar o documento e o que é que vai acontecer? A palavra remover vai desaparecer, mas o botão também vai. Porque nós não vamos ter um botão, vamos passar a ter este componente. Este componente vai passar a ter aqui... Vai ter aqui também um P2, Pathing 2, mas vai ter um Text End, para eu encostar este ícone à direita. Ora, aqui, o que é que eu vou fazer? O evento OneClick é que vai executar isto. Então eu vou copiar este evento e vou colocá-lo aqui dentro do meu componente. Neste caso o botão deixa de ser necessário, porque eu passo a ter o componente do próprio Font Awesome a funcionar como o local onde eu vou fazer o evento do clique. Eu vou aqui colocar isto de uma forma mais legível para toda a gente ver. Eu vou colocar aqui o ícone. Aliás, há muitos programadores que preferem utilizar isto desta forma. Não têm qualquer problema com a questão dos espaços. Isto é, torna... Vamos fazer aqui um formato de documento. Ok, reparem. Torna aqui a leitura do componente e todas as suas props mais fáceis, e o class name, etc. E agora, aqui, ele fica com o evento onClick. Aqui, obviamente, não é FA Phone Volume, mas FA Trash. E vamos colocar aqui o Trash, não vamos colocar o alternativo, se calhar podemos experimentar o alternativo, tanto faz, não importa. Vamos agora verificar o que é que aconteceu aqui. Reparem, está aqui o Trash Scan. Se eu agora fizer aqui um clique, ele vai remover, ok? Reparem, ele está a adicionar e está a remover. Obviamente que nós poderíamos trabalhar isto de uma forma visualmente muito mais apelativa. Vamos aqui colocar o João 1, 2, 3... Ana 3, 4, 5, ok, qualquer coisa, enfim, não interessa. Aqui nós poderíamos aumentar o tamanho disto, portanto, trata-se de uma operação relativamente fácil de fazer, porquê? Porque poderemos fazer aqui, por exemplo, colocando tudo isto dentro de um H4, como fizemos com os nomes, e à partida, aqui também já vamos ter um reflexo no nosso ícone, ok? E portanto, reparem como nós, com alguns testes, algumas experiências, começamos a transformar uma aplicação que não tinha um grande aspecto visual, com uma aplicação que tem um aspecto visual um bocadinho mais carinhoso, ok? Vou pressionar aqui o F12 só para vermos a questão da responsabilidade. Há uma que não fica resolvida, que é a questão dos botões, mas também não vamos estar a perder muito tempo agora com isto, que é o seguinte: a partir de uma determinada largura nós vamos ter os botões ali a ter este aspecto assim. Não é totalmente desagradável, não gosto desta forma como está a ser aqui apresentado. Então vamos se calhar trabalhar aqui isto muito rapidamente, só para ficar mais bonitinho, ok? O que é que nós vamos ter que fazer aqui? Neste caso temos aqui um container, temos aqui uma row, temos aqui as colunas a serem apresentadas desta forma. Eu iria fazer aqui qualquer coisa do género. Vamos testar aqui uma margem, aqui vai dar sarilho. Margem 4, ok? Vamos verificar se vai funcionar. Reparem, ele aqui deu sarilho porque ele cria a margem deste lado, mas depois empurra-me para aquele. Portanto, nós queríamos ter aqui uma margem e ele assim não nos vai permitir fazer isso. Então, a forma mais simples, eventualmente, é colocarmos aqui
um div à volta de tudo isto. Vamos colocar aqui um div desta forma. Obviamente que agora temos aqui um imenso erro, como é óbvio, porque temos que incluir este div todo aqui dentro. E agora vamos deixar ficar o container lá dentro deste div. E o que eu vou fazer aqui é colocar um class name, em que eu vou colocar uma margin x, isto é, na horizontal, de 2. Simplesmente assim. Ok? Vamos aqui formatar o nosso documento. Vamos agora verificar o que é que acontece aqui. Reparem como já conseguimos resolver aqui aquela questão. Isto é, temos aqui uma pequena margem para ser visualmente mais agradável. E continuamos a ter a margem a toda a volta sem qualquer problema. Portanto, como podem observar, temos aqui uma aplicação feita com a maior parte dos conhecimentos adquiridos até o momento do React. O que é que fica por falar nesta playlist? Muita coisa. React Router, Context API, isto é, trabalharmos com estados a nível global e não termos que andar a fazer aquilo que se chama o prop drilling, que é dar a passar propriedades de pai para filho, de filho para neto, etc, etc, etc. A Context API é isso. O React Router significa como é que nós podemos criar múltiplas páginas dentro da mesma Single Page Application. Basicamente é nós temos aqui um menu, podemos clicar e saltamos para outro conjunto de componentes. Okay? Também iremos ver numa outra playlist que vai ser o complemento. Estas playlists vão ser todas o complemento desta. Portanto, se estás a ver esta playlist agora, estás no local certo para ver a introdução ao React. Todas as restantes playlists, eu vou sempre fazer o apelo no início de cada uma para primeiro veres, obviamente, esta introdutória e só depois vais ter os conhecimentos para poder acompanhar as outras playlists que, à partida, serão mais curtas porque vão falar de conteúdos mais específicos de cada uma das áreas do ecossistema do React. Bom, falta falar aqui, obviamente, do fetch para nós podermos ir buscar informação a uma API, por exemplo, como é que nós comunicamos com um banco de dados, mas iremos ter certamente a ocasião de, nas próximas playlists relacionadas com o React, falarmos de todos esses aspectos. A exploração e o estudo do React, porque de facto isto é um processo de estudo, continuam aqui no canal e não é, obviamente, um mecanismo de apresentação de conteúdo já conhecido, é um processo de aprendizagem da minha parte que eu vou partilhando nestas playlists convosco. Eu espero que vocês tirem o melhor partido desta metodologia de aprendizagem, porque mais do que estar a copiar e a colar código sem perceber muito bem o que é que ele está a fazer, é nós percorrermos aqui, demorando um bocadinho mais de tempo, a algum percurso que nos permita compreender porque é que as coisas funcionam como funcionam e tirar o melhor partido delas. Espero que esta playlist tenha ajudado bastante e aguardo, como é óbvio, por todos vós no acompanhamento das próximas playlists e conto também com o vosso apoio para deixar sempre aquele like e deixarem os vossos comentários para potenciar o canal e para ele chegar ao maior número de pessoas e já agora também pedir-vos para que divulguem nas vossas redes sociais para quem estiver de facto interessado em aprender de facto com fundamento o que é o desenvolvimento para a web, utilizando bibliotecas deste género, que venham aqui até este canal, onde tem este conteúdo todo gratuito à sua disposição. Então, até à próxima playlist de React, onde vamos continuar a explorar este fantástico ecossistema de desenvolvimento web.